Bom dia, pessoal. Bom dia. Turma maravilhosa. Pessoal, na semana passada a gente começou a primeira parte de radioatividade, né, que pode ser tratada também como reações nucleares. Tá? Então, assim, as reações nucleares que nós vamos estudar, porque aqui está o tempo todo mostrando transformações que acontecem a nível de núcleo. Tá? Então hoje, na semana passada, só voltando, para a gente pegar e organizar as coisas, nós falamos sobre os fenômenos de decaimentos naturais, onde a gente viu a lei do decaimento alfa, do decaimento beta. Mostrei para vocês as principais partículas radioativas. Inclusive, André aí pegou e estava comentando lá no grupo. Achei massa, André, né? Sua atitude pegou lá, botou uma questãozinha e falando sobre a questão da antimatéria, né? Então, pô, que tem uma antimatéria, coisa. Aí você pega e fala, aí André pegou e falou uma coisa, falou assim, poxa, aí que bom que a gente pegou e ouviu falar sobre a antimatéria. Aí quando eu olhei a questão, o raciocínio era outro. É legal a fala dele que a gente confronta com a outra situação. A situação é, eu peguei, olhei a prova do Enem e vi que se eu pegasse e lesse, eu entenderia. Ok, mas se você pegar, ler e entender, talvez demore um pouco. E tempo é uma coisa que é preciosa. Quanto mais você chegar lá, passando os olhos, né, de maneira atenta naquilo ali e falando, pô, eu já ouvi falar sobre carbono 14. Você não precisa chegar lá na hora e demorar até entender qual é a perspectiva da questão. A questão que está falando sobre datação. Pô, datação é assim, assim, assim. Você já sabe como é que aquela coisa funciona. Então agora é só adaptar o seu conhecimento ao que ele está querendo naquela situação, problema, e mandar brasa, tá certo? Daqui a pontinha, daqui eu acho que qualquer coisa ele cai. Aí. Ajeitou? Pronto. Então, voltando para cá. Então, a gente falou dos processos, né? E vocês, essa semana, eu espero que também entrem em contato com situações que falam disso e tenham essa mesma perspectiva de André, de tentar encaixar aquilo que vocês aprenderam dentro do assunto. Então, essa semana, a gente também falou sobre cinética. A cinética, dentro da química, está associada a uma rapidez em que os processos acontecem. Então, a gente viu uma cinética química. Uma reação química, ela demora um tempo para acontecer. Essa reação pode ser mais rápida, ela pode ser mais lenta. O que eles observaram também? Que nesse processo de reações nucleares, havia um tempo de ocorrência das coisas. Tá certo? Então, existem sistemas onde o processo de decaimento, a gente falou assim, fulano emite alfa, ok? E transforma em beltrano. Beleza, mas se eu tivesse um mol dele, depois de quanto tempo ele chegaria a meio mol? E se eu tivesse um mol de outra estrutura? Será que ele demoraria o mesmo tempo para chegar em meio mol? Em outras palavras, será que a atividade nuclear dessas estruturas é a mesma? Entende? Será que a atividade nuclear, a atividade que está acontecendo no núcleo desses átomos, é idêntica? Porque alguém vira e fala, liberei uma partícula alfa. Será que para um mol de partículas liberar partículas alfas, um mol de partículas alfa, é o mesmo que esse outro elemento X fazer a mesma coisa? Na semana passada eu peguei e chamei a atenção para vocês sobre as falas. A gente fala assim, liberou raios gama. Será que todo raio gama é igual? A gente falou, não. Existem raios gamas com uma energia, existem raios gama com outra energia. Então, como é que tem a atividade? Por que se eu pegasse 1 quilo de iodo, depois de 8 dias ele teria meio quilo? Mas se eu pegasse 1 quilo de cobalto, demoraria 5,7 anos para você ter meio quilo de cobalto. Então a gente percebe que a atividade radioativa desses isótopos, desses radioisótopos, desses radionuclídeos é diferente. Eu botei ali, meia vida, que a gente vai falar nesse instante que é meia vida. Mas vamos olhar essa ideia da meia vida, que eu quero tirar essa perspectiva, porque vocês ouvem falar muito nisso. E você ouve falar pouco dessa coisa da atividade radioativa. Ao invés de te perguntar sobre a meia-vida, eu te pergunto sobre a atividade radioativa. Olha para esses tempos aqui. Esses tempos estão associados, né, a que uma quantidade desse material chega a metade. Iodo 131. Quantos dias eu preciso para que uma quantidade de iodo 131 chegue a metade do que você tem? 8 dias. Agora, olha para esse. Se eu tivesse 1 quilo de urânio 238, quanto tempo eu demoraria para ele chegar à metade do que ele tem? 4,5 bilhões de anos. Aí vai agora a minha pergunta. Quem para vocês tem uma maior atividade? Uma maior atividade nuclear. Você concorda que é o iodo 131? Porque, veja, em 8 dias ele conseguiu transformar metade dos seus núcleos em outra coisa.
O outro precisou de 4,5 bilhões de anos para transformar metade do seu núcleo em outra coisa. Então a gente entende que esse daqui tem uma atividade nuclear muito mais intensa do que essa. Esse daqui, de todos, é o que tem a menor atividade nuclear, que nós estamos vendo aqui. Depois do iodo, qual é que teria a maior atividade nuclear? O hidrogênio 3, né? Então, assim, o hidrogênio 3, cobalto 60, hidrogênio 3, estrôncio 90. Esse é o famoso trítio. Então, essa é a atividade nuclear dele. Então, quando você observa esses anos, vocês estão falando de atividades. É uma maneira indireta de falar do que a gente vai falar agora, tá certo? Então, ele está mostrando pra gente uma cinética. Né? Porque essa atividade nuclear está falando de processo acontecendo. E quem tem mais processo acontecendo? Cinética. O que ele está falando para a gente é o seguinte. Estão comigo? Se hoje você tivesse 100 gramas, 100%, se você tivesse uma atividade nuclear, tá certo? Ou 100 gramas de um material, ou 100% de um material. Depois de quanto tempo você teria 50 dele? Você percebe que cada um demoraria um tempo para chegar nesse 50. Concorda comigo? Quem chegaria mais rápido? O iodo, que a atividade dele é maior. Tudo bem, gente? Continuando. Depois de um certo tempo eu teria o quê? 25% da atividade, 25 gramas, 25, o que você quiser. E depois 12,5. O que é que eu quero agora com a perspectiva de vocês? Quando esse processo começou, quero que você agora veja o lado B disso aqui. Eu não tinha nada do que ele está se transformando. Deu para entender isso ou ficou meio vago? Tipo, A se transforma em B. Agora eu só tenho A. Então eu não tenho B. Passado certo tempo, A se transforma em B. Então eu vou deixando de ter A e vou passando a ter B. Passado certo tempo, ó, 50% de quem era A deixou de ser A e passou a ser o quê? Então veja como já mudou. Eu tenho 50% de B. Olha o que eu falei. Depois de 8 dias, metade do iodo 131 que eu tinha deixará de ser iodo 131. Opa, ele passará a ser alguma coisa. Então eu tinha 100% iodo, agora eu tenho 50% iodo. Então eu tenho 50% essa outra coisa. As perguntas, elas são normalmente perguntas sobre o iodo. E se perguntasse sobre essa outra coisa?